Eu saúdo a todos nessa noite com a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui para glorificar e enaltecer o nome do Senhor, né? Estamos aqui pastoreando, não tem jeito, né? Vamos entender hoje algumas loucuras que o povo de Deus faz, e nós fazemos, né? Às vezes por interesse ou atropelando mesmo, né? A vontade de Deus. A vontade de Deus é tudo no tempo de Deus. Não existe esse negócio de vontade de Deus na hora nossa. Muitas vezes a gente consegue apressar isso. Apressar do nosso jeito. Do nosso jeito nada funciona, né? Irmã Eliane Santos, que Deus abençoe a senhora. Seja bem-vinda e vamos para a palavra que hoje eu vou demorar pouco tempo, né? Provérbio 28, versículo 20, vai ser o início da palavra de hoje. Espero que vocês compreendam. Eu não sou nenhum bom em nada, bom é Deus, né? Mas a gente está aqui todos os dias praticamente, menos sábado e domingo, às vezes não faço, por questão de outros trabalhos que a gente tem, né? Então, às vezes a gente não divulga porque, sei lá por quê, a gente não divulga. Então hoje nós vamos entender a preciosidade de esperar no tempo de Deus. Esperar o tempo de Deus, quando você adquire alguma coisa dentro do tempo de Deus, aquilo é sólido e durável. Mas quando você adquire algo, até mesmo se endividando, que Deus não está presente, ou que Deus nem sabe disso, você pode ter certeza de uma coisa: você vai passar por muitas lutas se Deus não estiver contigo. Eu tenho, já falei sobre isso aqui, né? O homem leal receberá muitas bênçãos. Olha o que a palavra diz. O homem leal receberá muitas bênçãos, mas o que se apressa para enriquecer não ficará impune. Isso é a palavra falando para nós. Que o homem leal, quando fala homem, fala a palavra homem, ela está para o homem e para a mulher, né, Johnny? Então, assim, Provérbio 28, versículo 20, vai dizer exatamente isso. Para o homem leal receberá muitas bênçãos, mas quem se apressa para enriquecer não ficará impune. Por que a palavra diz impune? É muito simples de nós compreendermos isso. Tudo que você acelera diante de Deus, a responsabilidade é toda tua, é toda minha, se eu ou você colocarmos isso, o carro adiante dos bois, como existe um certo ditado carinhoso que as pessoas falam: fulano colocou o carro adiante dos bois. E nós temos que prestar atenção nos nossos movimentos para não colocar depois a nós mesmos numa situação caótica, né, difícil. E é por isso que a palavra diz: o homem leal receberá muitas bênçãos. O que é lealdade, pastor Zé Carlos? Lealdade é quando nós nos mantemos firmes em um real propósito, na obediência, naquilo que agrada a Deus. Isso é lealdade. Ser fiel até o fim também faz parte da lealdade. Ser leal é você ser firme com aqueles propósitos que você tem. Eu vou adquirir uma casa, mas vou adquirir no tempo de Deus. Eu vou adquirir um carro melhor, mas quando Deus me dar o sinal. Nunca atropelar e nunca deixar de apresentar essas coisas para Deus. E é esse o nosso maior erro. Um tempo atrás, eu via muitos de nós que servimos a Deus endividados e passando vergonha. Quem aí já não ouviu dizer: eu não gosto de vender nada para crente? Eu já ouvi isso, já sofri na mão de crente. Me lembro que uma vez eu vendi uma produção inteira de chocolate para um crente que até hoje ele nunca nos pagou. Nunca pagou. Eu acho que não vai pagar nunca. Isso já tem mais de 10 anos. Se não pagou até agora, não paga mais nunca. Crente. Então por isso é que sai aquele ditado: eu não gosto de vender para crente. Eu já vi muitas pessoas falando isso. Isso
É feio para nós que servimos a Deus. É muito feio, porque Deus não constituiu a graça dele na nossa vida para nós vir a fazer tal ato, ou fazer coisas que o Senhor não está no meio. E se o Senhor não está no meio, você pode ter certeza de uma coisa: a conta chega. A conta chega. Eu estava na cidade de Arenápolis, quando eu fui no mercado, esqueci o nome, como é que era o nome lá? Neguinho, mercado do Neguinho. Eu cheguei lá assim, de cara, ele já me perguntou se eu era pastor ou se eu era crente. Eu disse para ele que sim. Ele disse: é, para vocês ali eu não vendo não. Eu falei: mas eu não vim aqui comprar fiado. Ele já foi categórico. Depois ele pegou os cadernos e queria me mostrar. Eu falei: moço, eu não quero saber da vida dos outros. Né? Eu sou muito chato com coisas que eu devo. Geralmente, se eu posso, eu pago adiantado aquilo, porque eu não durmo direito se eu não tenho, assim, toma lá da cá, a pessoa me vendeu, eu tenho que pagar isso. Eu tenho que me esforçar, mas tem crente que é sossegado. Tem crente que não tá nem aí com a torga, tá nem aí. Tem crente que não, vou falar a realidade, não presta. Tem, não é todos, mas tem uns que, misericórdia, não dá mesmo de vender. Porque tá lá, tá tranquilo, eu já peguei o dinheiro mesmo, já comprei mesmo, que se dane. Quantos de nós não estamos com os nomes sujos? São muitos de nós. Por não ouvir a Deus, ou talvez por questão de uma ansiedade que o crente tem. E isso tem que ser tratado. Tem que ser tratado. Você e eu não podemos comprar as coisas pelo que nós estamos vendo. Nem tudo que nós queremos, nós vamos ter ali de imediato. Mas se você pedir a Deus: Senhor, eu quero uma casa, eu quero um carro novo, o Senhor vai te dando saúde, vai te capacitando, vai melhorando sua renda, porque, pastor, mas a gente tem que falar de renda. Ué, o crente tem que pastar? Se tem um monte aí pastando, é porque ainda não tocou Reinaldo Serianato Peritacastros. É um nome engraçado, né, Reinaldo? Que Deus abençoe. A verdade, Zé. Reinaldo seria Naldo. Careinaldo, né? É, o nome é assim, a assinatura tua é bastante diferente. Seja bem-vindo. Se é diferente, é bonito, né? Então, nós temos que entender essa palavra de hoje. Porque essa palavra, ela veio assim, na última, hoje de tarde. Fiquei pensando aqui. Daqui a pouco eu vi essa palavra, uma pessoa falando dela, mas eu não vi o vídeo. Só vi aonde ele começou. Mas ele estava tomando um cuidado muito grande para não falar o que eu estou falando aqui. Tem crente no cego? Tem, e é muito. Por isso que a palavra diz: o homem leal receberá muitas bênçãos, mas o crente no cego, o que ele vai... Marciele Savegnago, é isso? A paz do Senhor. Então, tem crente no cego? Irmãos, tem, e é muito. É muito. Eu não estava contando que em Arenápolis o Neguinho, dono de um mercado lá, não vendia para crente. Fiado de jeito nenhum, só se ele conhecesse muito, ou que morasse ali há muitos anos. Porque tem crente que não se preocupa em zelar do próprio nome que tem. Ah, pastor, o senhor está contra nós? Não, não estou contra ninguém. É o Senhor que... Zé Reinaldo Pereira Castro, ficou errado minha assinatura. Amém, meu filho, está valendo, o primeiro nome já vale, tá? O importante é você estar aí para ouvir hoje o que Deus tem para falar para cada um de nós, independente de quem nós venhamos ser. Aqui eu não prego placa de igreja, né? Placa de igreja, afinal, vai apodrecer um dia. O que eu prego aqui são certas coisas que o crente não quer ouvir. Alguns crentes, mas tem muito crente que se interessa por ouvir qual que é as nossas obrigações, os deveres nossos, os deveres como homem e mulher de Deus. Talvez você nem tenha esse tanto de ano de crente, mas
está começando, e a glória de Deus, ela começa a fruir na nossa vida quando nós damos lugar à palavra e começamos a obedecer segundo o que está escrito dentro de um patamar de segurança. O que é patamar de segurança, pastor? É quando você recorre a Deus. Deus é a tua maior e a minha maior segurança. E obedecer é melhor que sacrificar, a Bíblia diz. Mas tem pessoas que não são assim. E está no nosso meio fazendo vergonha. Quem aí já não vendeu uma coisa para alguém e falou, rapaz, não vendo mais nunca? Eu tenho casos de pessoas assim. Mas está lá sentadinho no púlpito, glória a Deus. Mas não me pagou. Entende? É nocebo. É porcaria. E pensa que vai pro céu. O que vai levar nós para o inferno, a maioria de nós, não é pecadão. São coisas que a gente finge que não é com a gente. Deixa isso para lá. Tem pessoas que quando vê a gente que deve a gente, ou vice-versa, ou eu devo, aí eu te vejo, o que eu faço eu como crente? Qual que é a minha posição como crente? Como homem de Deus, como mulher de Deus? Eu vou até essa pessoa. Talvez eu estou passando por um momento de dificuldade financeira. Quem é que nunca passou isso? Mas não precisa você se esconder. Porque você não tem como se esconder. Você pode se esconder do homem, mas não se esconde de Deus. A palavra diz que nós devemos ser sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Então não custa nada para mim, eu devendo os senhores, eu chegar e cumprimentá-los. Olha, não estou podendo pagar agora, porque eu estou passando. Agora o doído não é nada, que tem pessoas que ele deve em um mercado, em um estabelecimento comercial qualquer, ele deixa de... Quando ele pega o dinheiro, o infeliz vai comprar à vista no outro mercado e deixa de pagar aquele mercado, aquele comércio que ele deve. Isso é feio. E tem crente fazendo essa arte, não vou dizer todos, mas tem uns crentes que é terrível. Às vezes a pessoa confia, não, irmão, porque todo mundo chama um outro de irmão, mas nem todo mundo é irmão, não. Tem irmão que não está nem aí com a gente, que não está nem aí, não procura pagar mesmo. Por isso que Deus diz, o homem leal, o leal está implicando o seu e o meu caráter. Nós estamos falando hoje no mundo físico aqui, mas é bíblico. O homem leal receberá muitas bênçãos. Eu conheci um homem que ele se endividou muito aqui em Tangará. Não vou dizer o nome dele, porque é desnecessário. Mas ele é amigo meu. Sim, amigo que eu não vejo há uns 10 anos, mas mora aqui. Mas uma coisa eu achava bonito nele, sabe o que era? Ele era leal. Leal aquele que um dia deu a ele a possibilidade dele quitar uma ou outra dívida. E ele vinha até as pessoas que ele devia, olha, eu estou vendendo uma chácara, depois que eu vender ela eu vou vir acertar com juro, correção monetária, não importa. Eu não quero dar aos senhores o prejuízo. É esse um grande problema hoje, que as pessoas estão perdendo boa parte do caráter que tinha antes. Mas estão dentro da igreja, com a mãozinha para cima, profetizando, recebe o quê? Se eu nego que eu devo a alguém como homem de Deus, eu estou indo de encontro com a palavra, mas negativado com Deus. A palavra, ela vem de encontro conosco para fazer mudança na nossa vida. Mas quando eu estou produzindo esse tipo de negatividade, até então para o povo cristão, eu vou gerar um dano. E a Bíblia diz, ai daquele que envergonhar o meu povo, ai daquele que cair em contradição, estando junto com o meu povo. O Senhor não deixa nada de graça. E tem muito crente esperto. Eu me lembro que uma vez eu comprei um Santana, até hoje eu lembrei desse Santana, eu estava falando para cá. Era um Santana cinza, da cor dessa camisa minha.
E o pastor que me vendeu, porcaria, disse que o motor estava uma maravilha. Nunca tinha nem entrado dentro do carro, o pastor rolista que tinha aqui. Nunca tinha entrado dentro desse carro. E eu peguei esse Santana e vim numa alegria tão grande para casa. E quando eu fui trocar o óleo dele, é que eu descobri que o que estava dentro do óleo era bardal. Será que a necessidade do povo de Deus tá um passando o outro para trás? Não, irmão, isso aqui tá bom. Aí você vai e compra aquilo ali, achando que tá bom mesmo. Daqui a pouco você descobre que dentro do motor tem um óleo especial chamado bardal que não deixa sair fumaça para fora. E eu, inocente, comprei aquilo. Você comprou de quem, pastor Zé Carlos? De um homem de Deus. E não era um homem qualquer, ele era um pastor. Ainda é pastor. E quantas pessoas aquele homem já não tinha enganado aqui, até um dia que ele entrou num pepino bem grande. Porque tudo que você e eu plantamos, nós vamos colher. Deus fala, mesmo sem plantar, você já apanha. Eu já apanho. Imagina eu plantando coisas que venham a desagradar a Deus. Então nós temos que ter essa palavra como mérito. Não devemos correr atrás daquilo que as nossas pernas não alcançam. Nós devemos estar sempre seguindo a vontade de Deus. E, olha, eu posso ficar sem isso. Tem coisas que a gente pode ficar sem, mas tem pessoas, crente, está aí com o nome sujo, está no Serasa, mas às vezes é por culpa dele, às vezes não, foi a situação, foi doença, foi uma escolha, né, que ele fez. Irmã Rosimeire Santo Ventura, dá um abraço no José Ventura, a paz do Senhor. Espero que ele esteja melhor, ele estava com corona. A gente já fala assim, porque tudo Deus está no meio de quem está na posição, né? E eu espero que ele esteja bem. Não só ele, mas os seus netos, a senhora e todos, né? O Johnny, a tua filha, os seus filhos, que eu não sei, é mais de um, né? Que Deus abençoe toda a família da senhora. Então, o homem leal receberá muitas bênçãos. É a palavra que diz, Provérbio 28, versículo 20, que está lá escrito, o homem leal receberá muitas bênçãos. Mas para mim receber muitas bênçãos, eu preciso estar de acordo, amém, está dando um trabalho, não para quieto. É a pequenininha, né? Como é que é o nome dela, meu bem? Beatriz, é ela, né? Glória a Deus, que Deus continue abençoando ricamente a família do Johnny. Amo muito eles, só não sou de ir lá. Mas já fui lá uma vez só. Na sua casa também, né? Do irmão José Ventura, fui uma vez. Beatriz, Isabelle e Cauã. Cauã fez 11 anos agora, a gente estava vendo aqui. Mas vamos para... É o irmão José mesmo, oh, glória a Deus. Se está andando, irmão José, porque tudo está se encaixando. Para essa doença é bom tomar sol, viu? Eu tinha um pedreiro lá na casa, ele nunca tomou remédio, né, cara? Ele tomava sol, ia para fora e tomava sol. Não. E pior, ele pegou umas 3 vezes, né? Umas 3 vezes ele pegou esse tal de corona, né? Mas vamos para a palavra. O homem leal receberá muitas bênçãos, mas quem se apressa para enriquecer não ficará impune. Quem está falando isso? É a palavra. Cuidado, vitamina D, é isso mesmo. Cuidado com a tua pressa para adquirir coisas que podem te aprisionar com relação ao seu e ao meu caráter. Cuidado, tem gente que não pode pegar um cartão, né, um cartão de crédito, sai estourando ele aí, daqui a pouco, olha o rolo que você e eu vamos entrar por não dar ênfase à palavra do Senhor. E tem aquele que quer ser rico de todo jeito. Irmãos, a maior riqueza que você adquire, que eu adquiro, que eu vou adquirir, ou que já estou adquirindo, ou que já faz parte da vida minha, após a minha ida,
Entendeu? É no céu que você continue, né? É você constituir um tesouro no céu. E aqui na terra, pastor Zé Carlos, eu tenho que viver igual um... Não, não, você pode viver bem aqui sim. A Bíblia não fala que você tem que ser um miserável. Boa noite, família linda, a paz do Senhor a todos. Dona Alessandra, boa noite, especial Tuba. Te amo muito, boa noite. Que Deus abençoe sempre a todos nós. Diadema, que você é meu fechamento. Você é muito especial para nós aqui, viu? Que Deus abençoe os seus filhos, a sua esposa, os negócios, né? E que Deus te dê muita saúde, vida longa nessa terra, para todos os seus filhos, que livre vocês do homem mau, daquilo que venha a trazer certos prejuízos. Que Deus continue abençoando ricamente a tua vida. Mateus 24, versículo 45, diz assim: sendo assim, quem é servo fiel é sábio. Mateus 24 e 45. Sendo assim, quem é servo fiel é sábio, a quem o Senhor confiou os de sua casa para dar-lhes alimento no seu devido tempo. Sendo assim, quem é servo fiel é sábio. Esse é o problema que nós vamos destrinchar aqui. Quem serve a Deus, ele é sábio por natureza. Primeiro, a sabedoria que ele adquiriu ou está com ele é a aliança dele com Deus. Já é diferente, porque ele diz: olha, eu quero servir aquele que é único e soberano, aquele que pode fazer a diferença na minha vida. Já começa por aí a pessoa sendo sábio. E o sábio, a Bíblia diz que o sábio ele é observador. O sábio, tudo ele passa para Deus. Olha, Senhor, eu estou com a intenção de comprar, como Diadema, comprar mais um caminhão. Eu estou com a intenção de investir numa casa melhor. Eu estou com a intenção de investir em mim mesmo. Porque tem pessoas que não têm sabedoria nenhuma. Ele se endivida, hoje o assunto é esse. Ele se endivida, mas ele acha que é só ele que vai levar a culpa. Mas não vai. Você pode ver que vai cair. Quando um pastor aí cai, o mundo aí fora está doido esperando que um pastor caia. Quando um pastor cai, o que acontece? Eles não falam só do pastor. Eles vão falar, aquela igreja lá, o pastor é um povo bandido, é um povo nosso. É assim, sacrentaiada, é tudo nosso cego. É ou não é assim? Eles vão generalizar. Por isso que Deus diz: ai de quem envergonhar. Ai de quem me envergonhar. Ai. Então, quando Deus requer de nós sabedoria, Ele mesmo nos empresta, nos doa essa sabedoria. Tem coisa que você e eu podemos passar sem. Espera uma semana, duas, um mês, ou um ano, não sei o tamanho do seu propósito, do seu sonho. Eu tenho um sonho que eu já completei ele, agora estou com outro. E o que é, pastor? Calma, ainda não aconteceu. Então nós temos que saber ser fiel e sábio. Porque quem tem sabedoria não vai entrando numa esparrela dessa, não vai, porque ele tem sabedoria. Senhor, eu posso viver sem isso. Quanto tempo a gente ficou sem carro, né? Nós só tinha motinha velha nossa. Só. Daqui a pouco a Carla que comprou um Uno era dela. Ela comprou um Uninho, a gente vai para Jaciara, perde ele, mas não compramos fiado. Primeiro coisinha nossa foi a moto. Então a gente andava nessa motinha. E anda até hoje nela. Agora que a gente quase não anda nela, porque eu vivo meio ruim, eu estava tomando uns comprimidos que eu acordava tonto. Então eu ficava com medo, ficava muito longe. Agora eu parei de tomar eles. Mas então, você tem que entender, eu tenho que entender que o real propósito de Deus é nos abençoar. Mas existe um tempo estipulado por Deus para que essa bênção aconteça. Eu conheci um camarada aqui, dentista, ele, amigão meu. Ele não tinha nada.
Hoje ele é dono de uma construtora já bem grande lá pro lado do Goiás. Como que ele conseguiu isso, pastor? Cuidando de alimentar e honrando aquele que pode te fazer a diferença aqui na terra. Nunca vi ele comprando fiado, ele lutava para não comprar fiado. Não, não gosto, Zé Carlos, não gosto de comprar fiado. E eu dizia para ele, eu também não gosto. Mas tem crente que gosta de um fiadinho. Eu tenho que ir para o shopping, vai ver, você não leva uma vida financeira que se equilibre. Ou e aquele crente que quer competir com outro crente que tem dinheiro? Se a irmã pode, eu pode. Eu já vi. Até no meio da família, o irmão comprar um Escort, o outro comprar também. Mas o que comprou tinha uma situação diferente financeiramente falando. Não, eu tenho que comprar também, porque eu não vou perder pro meu irmão. Para com isso. Isso é chamado de avareza, é chamado de inveja. Eu tenho que ter igual, porque tem que ser igual. Aí a pessoa entra numa conta tremenda, mas está lá na igreja dizendo que é homem de Deus, que é mulher de Deus, mas ainda não deixou Deus entrar nessa natureza nossa e alterar isso. Porque isso pode te levar a uma consequência, pode me levar a uma consequência irreparável. Vamos a um exemplo que eu tenho muito exemplo de vida de pessoas dessa maneira. Eu conheci um cidadão que ele fazia assim, ele vendia uma coisa para você, principalmente carro, e ele não te dava o recibo. Não, deixa, depois a gente acerta e tal. Daqui a pouco você lá com o carro pensando que o carro era teu, comprava na... Um crente fazia isso. Fez isso aqui muitas vezes. Daqui a pouco ele entrava na justiça e te tomava o carro. Crente. Mas pastor, um crente pode... Irmãos, o joio está no meio do trigo. Observa mais, a Bíblia diz, maldito o homem que confia em outro homem nas forças dos seus braços. Eu estou vivendo isso, né? Por questão das enfermidades. Por isso que Deus diz, na força dos nossos braços. A força uma hora passa, a velhice chega, a canseira, a fadiga, o desgaste natural dos nossos corpos. Por isso que a Bíblia diz, maldito o homem que confia no outro homem e na força dos seus braços. Porque isso tudo pode te decepcionar. Então ele colocava as pessoas na justiça e tomava o carro de volta. E a gente dizia para ele, uma hora tu vai se dar mal com isso. Nada, rapaz, o cara tem que entender que dinheiro parado gera juros. Mas rapaz, mas o cara comprou o carro teu. Você não é que eu sou crente. Então ele tinha esse tipo de atitude que desagradava as pessoas e ao mesmo tempo ele amontoava processos nas mãos de Deus. O que aconteceu com ele, pastor Zé Carlos? Ele foi fazer isso num outro estado. A conta chegou. O cara perdeu esse carro para ele. Perdeu, mas o cara disse assim para ele, ô, fulano, você vai pagar caro por isso. Enquanto ele foi no fórum, que ele estava dentro da sala do advogado, o que aconteceu? Esse homem entrou e deu nele 9 tiros na cara. Pastor, misericórdia, tocou no homem de Deus. Não, Deus não se responsabiliza por aquilo que você faz em desacordo, tanto com a lei da terra quanto com a lei de Deus. Deus não sei. O dano você e eu vamos colher se nós não pararmos com esse tipo de atitude. Então é por isso que nós temos que ter a sabedoria. Às vezes é melhor você perder do que... Eu já perdi um negócio que eu fiz e me arrependi, mas eu fiquei caladinho porque eu já tinha dito a palavra sim e acabou a conversa. O homem não volta a palavra dele para trás. Uma mulher não volta a palavra dela para trás.
Porque a mulher e o homem que tem a unção de Deus na vida, que é controlado por Deus, é sim, sim, o que passar disso, eu já disse aqui, é arte satânica, é coisa que desagrada a Deus. O homem e a mulher têm que pedir a Deus todos os dias que Deus alimente o caráter de cada um, para que vocês sejam pessoas, e eu venha a ser também, uma pessoa digna, merecedora de confiança, e que as pessoas olhem para a minha vida e para a tua vida e se espelhem, porque é essa a função do homem de Deus e da mulher de Deus que anda em dias com as suas coisas. É por isso que você vê alguns crentes aí pendengando, mas não sabe o que ele fez para trás. Eu trabalhava num certo lugar aqui também, patrão aqui. E a gente foi para um outro estado, chamado Pernambuco. Um pouquinho para frente ali de Abreu e Lima, numa cidade chamada Goiânia, no Pernambuco. Eu fui para lá, fui trabalhar lá. Eu sou assim mesmo, a minha dignidade não tem preço, vale mais que a minha vida. Tem que ser assim. Por que tem uns crentes que não servem? Rapaz, tu serve a Deus, eu sirvo a Deus. Nós temos que nos posicionar segundo a vontade de Deus. Tu não pode dar. A Bíblia diz, dá de César o que é de César. É para dar. Conheci um camarada aqui, crente ele. Tinha uma empresa aqui, ó, tem ainda. Não falo o nome, mas a garganta coça, sabe? Ele sonegava imposto. Então a palavra diz, dá de César o que é para César. Ela está dizendo em todos os aspectos, em todas as áreas. Dá de César o que é para César, o que é para Deus, devolve. Mas tem crente que até no dízimo ele é nocego. Ele é nocego. Não, isso aqui tudo eu não vou dar não, vou dar só um pouquinho. Pois da mesma maneira, é melhor você não dar nada. Não dê nada. Não dê nada. Se for para você fazer dessa forma, ou você é ou não é. Não existe bipolarismo espiritual. Hoje eu sou de um jeito, amanhã de outro. Não. Você tem que ser do jeito que Deus lhe ordena que venha a ser. E se você e eu temos um coração dessa maneira, é melhor nós pedirmos a Deus misericórdia enquanto Ele está dando. Porque é por isso que as coisas acontecem na vida da gente e a gente fica dizendo, parece que Deus não me ama. Não, é porque eu e você não temos caráter muitas vezes. Se nós não temos caráter, nós vamos desagradar a Deus só adquirindo a palavra. Não tem caráter, já está fora da rota, do predomínio de Deus. Porque todos nós temos que entender que tudo vem conforme a nossa sabedoria. Esperar o tempo certo. Sonhar com aquilo e colocar nas mãos de Deus. Nós temos que sonhar. Mas coloque os seus sonhos nas mãos de Deus para que Ele pese se isso é bom para você ou não. Porque tudo que você coloca Deus no meio, com certeza você é mais que vitorioso. Com certeza, você não vai... pastor, mas eu sempre vivi uma vida, nunca tive nada. Irmãos, eu conheço um camarada aqui que ele é servente, meu amigo que só gota, o Pedrada. É servente. Pastor, para mim ter as coisas tem que ter uma profissão assim de advogado, de médico. Não, irmãos. Eu conheço muitos médicos, conheço muitos ricos que não tem nem a metade da felicidade que você tem. Porque quanto mais você adquire coisas, mais preocupação também você vai ter. E a Bíblia diz, não tenha nada que você não possa percorrer toda a área com seus olhos. Cuidado com o que você tem além dos montes, porque você não tem o controle. Quantas pessoas têm tanta coisa, mas não têm paz? Tem um império, mas não tem a paz incluída na vida dele. É disso que Deus está falando aqui hoje, com cuidado, porque a coisa comigo, tudo que eu te der vai haver paz.
Tudo que eu fizer por você, abrir a porta para você, é lógico que você vai correr atrás. Não fique esperando do céu, não é, Diadema? Um caminhão cair de lá de cima que não vai. Não fique esperando do céu que uma casa vai cair lá de cima que não vai. O que Deus vai te dar? Ele vai programar a caminhada minha e tua, segundo a vontade dele, para que as coisas se encaixem. Eu conheço, está aqui, mora na mesma rua que eu. Meu amigo. Tem o carro dele, carro com ar, completinho. Mas o que, que ele faz, pastor? A casa. Mas o que, que ele faz? Ele é servente. Mas tudo que ele sonhou, ele tem. Mas tudo no decorrer de um tempo específico do Senhor na vida deles. Que é a Edna e o Batista. Eles não estão aí hoje, mas de vez em quando eles estão aí. Então é isso que nós temos que colocar nas nossas vidas e compreender esse lado do tempo de Deus. E muitos de nós, não, nós aceleramos, já compramos logo fiado, já se esbagaça, daqui a pouco está fazendo vergonha para ele e para nós. Porque a culpa não cai só em um, vai cair em toda a igreja. Vocês notaram? Porque Deus fala conosco daquela maneira. Ai de quem envergonhar o meu povo. Ai de quem me envergonhar. Tem vários versículos falando isso. Ai de quem? Ai. Então, porque a consequência vem. Por isso que a primeira palavra em Provérbios 28 e 20 diz: o homem leal receberá muitas bênçãos, mas quem se apressa para enriquecer não ficará impune. Porque quando eu apresso, eu estou andando na frente de Deus. E não é isso que Deus tem para nós. Deus tem o melhor da terra para você, para mim, mas nós devemos esperar e esperar com paciência. Assim diz o Senhor. Calma. Às vezes é uma enfermidade, você fica pensando, poxa, mas eu não mereço isso. Por que que isso aconteceu? Calma, o médico dos médicos ainda é o Senhor. Às vezes é um carrinho que você quer, às vezes é uma... Eu já falei sobre isso aqui. Espere com paciência. Vamos para Mateus 25, 21, que diz assim, Mateus 25, 21. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, e algumas Bíblias dizem, sobre o muito te colocarei, né? Mas se foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Vai chegar esse dia. Esse dia está mais próximo que você imagina. Ah, pastor, eu já não acredito mais. Se você não acredita, eu acredito por você. Porque chegou esse dia na vida minha aqui, sentadinha onde eu estou aqui, ó. Quem não lembra aí? Eu sou testemunha que Deus faz aquilo que você não está nem esperando, não estava nem esperando, estava fazendo uma live aqui. Quando eu ganhei a Donatella. Hoje eu não tenho ela mais, porque eu melhorei, eu comprei um carro melhor. Por questão das viagens que às vezes a gente faz. A Donatella é difícil, ela pesa quase 4.000 quilos. Ela, na BR ela fazia 10, aqui dentro, sei lá, acho que uns 5. Então para mim não dava. Então, irmãos, nós temos que responder ao Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco. Por que a palavra diz foste fiel no pouco? Por que a palavra diz dessa maneira? Foste fiel no pouco. Está falando em todos os campos. Está falando no campo evangélico, mas também está falando no campo físico. Em volta de você, você tem que ser fiel. Eu tenho que ser fiel no pouco. Fiel com aquelas pessoas que eu devo também. Poxa, ele emprestou para mim, me vendeu algo a prazo. Vai lá e pague. Não fique por aí enrolando ninguém, porque isso não é coisa do homem de Deus fazer e nem da mulher de Deus fazer. É coisa de crente, é sim, sim, o que passa disso é procedência, já falei, maligna, não é? Então, foste fiel no pouco, né? No muito te colocarei. Algumas Bíblias, algumas versões diz assim. Então, sobre o muito, Deus vai colocar nas tuas mãos para administrar, porque nada é teu.
Essa casa é minha. E quando tu morrer, tu vai levar ela? Então nada é nosso, tudo Deus nos dá. Até os filhos nossos não é nosso. Se Deus te presenteou com um filho, 2, 3, a minha mãe teve logo meia dúzia, creia somente numa coisa. Deus nos deu essa graça de ser pai, de ser mãe, né? É um presente de Deus para a vida de cada um de nós que temos filho. Então você vai, ele te deu para administrar aquela família que está na hierarquia da família, eles estão abaixo, a divisa maior ali, depois de Deus, é o pai e a mãe. Então você vai ensinar, seus filhos estão vendo. Tudo aquilo que eu faço de negativo, meus filhos estão vendo. Seus filhos estão vendo. Então ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, já ensinando ele a ter caráter, responsabilidade com aquilo que ele pegou emprestado, que ele comprou fiado. Olha, meu filho, papai sempre foi assim, a mamãe sempre foi assim, mas por quê? Porque somos homens e mulheres de Deus, porque nós somos diferentes. Seja grato à pessoa também que te emprestou, porque tem muita gente que não é grato a nada, já repararam isso? Então, se você respondeu o seu muito bem, se você for fiel, sábio, né? Aqui diz, ó, em Mateus 25, vem a palavra fiel de novo, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do Senhor, porque tudo que você tem, que provém de Deus, é gozo na tua vida e na minha vida. Mas quando provém de malandragem, não é bom e nem é saudável, viu? Vamos para 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9, que diz: no entanto, os que ambicionam ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitas vontades loucas e nocivas, que atolam muitas pessoas na ruína e na completa desgraça. Está escrito isso aonde da palavra desgraça? Está aqui na Bíblia. Provérbio, ou 1 Timóteo 6, versículo 9, anota aí. No entanto, os que ambicionam ficar rico caem em tentação. Irmãos, a nossa riqueza real, ela é no céu. Então, pastor, eu tenho que viver no lixo aqui? Não. Jó era extremamente rico. Moisés era rico. Abraão era rico. Até Ló era rico. Salomão não teve homem mais rico, nem com a sabedoria que ele tinha. Porque Davi se tornou um homem rico. O problema é que às vezes Deus não libera porque nós não temos caráter, nós não estamos prontos para isso. Existe todo um preparado de Deus que nós temos que deixar Deus preparar na nossa vida, nos preparar para receber certas coisas. Tem pessoas que não estão prontas para receber, de jeito nenhum. Então, cuidado com a minha loucura, com a tua loucura, eu estou dando um exemplo, tá? Em querer adquirir além do que você pode ver ou além do que você pode controlar. Porque Deus ainda, Ele nos presenteia, mas tudo existe um degrau a ser passado devagarinho, até que nós estejamos preparados para isso. Eu não posso dar para um bebê um pedaço de churrasco, é leite, é mingau, é assim. Tudo existe um tempo, depende muito do meu crescimento e do seu crescimento diante de Deus. Não é que você nasceu para ser miserável, não. Você é filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e não há coisa mais gozo para Deus do que te abençoar e me abençoar. A questão é que nós nem sempre damos ouvido, né? A maioria de nós quer porque quer aquela coisa e tem que cuidar para não cair no submundo da inveja, né? Daquilo que só vai fazer mal para você e para mim. Amém? Então, no entanto, não ambicione ficar rico. Nem vou explicar porque vocês sabem, não ambicione uma coisa que eu não... Um dia eu estava falando para Carla, nossa, acho tão bonita aquela caminhonete RAM. Pode comprar uma, pastor? Eu não. Eu disse que eu acho bonito. Queria ter uma? Se Deus deixar, quem é que não quer? Não é assim? Acho bonita, é uma caminhonete linda. Mas o senhor tem condição de comprar ela?
Não. Aí eu vou lá numa loja, igual outro dia eu fui com a Carla, tinha uma delas para vender. Aí eu não tenho o que fazer, né? Perguntei o preço, o cara disse o preço. Nossa, aí nós parcelamos em não sei quantas vezes. Se é uma pessoa ruim da cabeça, vai pensar só ali no presente. Ali no momento e não no presente. Nós temos que pensar no momento, na oportunidade que parece ser uma coisa vantajosa, e aí você para e coloca nas mãos de Deus, e Deus automaticamente começa a fazer você pensar, meu filho, não que Deus não possa dar. Mas não adianta eu comprar uma Hilux lá fiada e no final do ano eu não ter 6 mil e pouco, quase 7 mil, que é o documento dela, para poder pagar. Eu acho que as coisas têm que subir em um nível controlado por Deus. Porque se você compra uma coisa dessa de repente e não tem um emprego bom, ah não, se Deus deu, não, nem sempre foi Deus que deu, foi eu e você que queria aquilo. Igual outro dia eu estava falando aqui que às vezes Deus permite uma coisa para te fazer mal. Ah, rapaz, você tá doido, você não prova isso, não. Prova. Quem não lembra de Betseba? Davi estava no reino sozinho, a turma tudo para guerra fora. O que ele fez? Olhou para a mulher, né? Opa, Betseba. Um monte de mulher Davi tinha, nem tinha necessidade daquilo. E afinal ele era um rei, podia ter várias esposas. Mas ele ambicionou a Betseba. Então por isso que Deus diz, cuidado com a sua ambição. Em todos os aspectos aqui, 2 Timóteo 6:9. Cuidado, porque a tua e a minha ambição pode nos colocar numa situação tanto com o homem, tanto com Deus. A nossa ambição, nós temos que colocar elas, a ambição saudável, não aquela que você vai fazer e se complicar. Peça a Deus, coloca Deus nos seus negócios. Porque tudo vai acontecer como Deus quer, quando você apresenta a Ele. Né? Vamos para Provérbios 10, versículo 7, que diz, sobre a cabeça do justo há bênção. Olha só que palavra linda. Sobre a cabeça do justo há bênção, mas na boca dos perversos reside a brutalidade. Mas o que me chama a atenção é sobre a cabeça do justo há bênção. O que é ser justo, pastor? Ser certo com as suas coisas. Ser certo com as minhas coisas. Lutar dia e noite para que nós possamos arcar com as nossas dívidas. E as pessoas não vão te negar de jeito nenhum quando você precisar. Eu tenho um lugar aqui, lá no Tonico, não é, cara? Tonico, né? Tonico. Eu compro lá no Tonico, tem mais de 20 anos. Tem uns 20 e poucos anos já. Eu acho que por aí. Foi assim que eu cheguei aqui, eu já comprava pneu de moto lá. Fui outro dia lá, tinha que colocar uns pneus. Coloquei, fiquei devendo 200 lá. Não, pode ir embora. Você não vai fazer. Não, para você não precisa. Para você não precisa. Por que não? Porque eu sempre fui em dias com eles. Já compramos vários pneus, né, cara? Vários pneus de moto lá. Então, uma vez que danou arrebentar pneu, furar pneu de moto. Como eu não aguento arrastar ela muito tempo, começa a doer tudo. Então o que acontece? Eu termino subindo nela. E aí o pneu vai embora. Quantas vezes cheguei lá sem dinheiro? Não, vou pôr um pneu bom. O último pneu que ele colocou mesmo, nunca mais. Então o que é isso, irmãos? É você ser justo com as suas coisas. Lembrar, puxa vida, eu comprei lá, então eu tenho que pagar. Se preocupar, tem crente que está nem aí, não. Por isso que nós ganhamos vários atributos que nem todos merecem ouvir aquilo. Nem todos merecem ser caluniados daquela forma. Mas quando bate, não bate só nenhuma, bate no povo inteiro. E diz, o crente eu não vendo, porque os crentes, ele não fala o crente, é os crentes são no cego.
É assim que as pessoas vão expressar. Então nós temos que ter cuidado com isso, porque sobre a cabeça do justo há bênção. Aonde está escrito isso, pastor? Em Provérbio 10 e versículo 6, está lá escrito. Há bênção. Provérbio 19:2 diz: não é proveitoso ter zelo sem discernimento. O que é isso, pastor? Nem ser precipitado e desviar-se do caminho. Não é proveitoso ter zelo sem discernimento. O que adianta eu ter zelo e não ter discernimento? O que é discernimento? Poxa vida, eu posso comprar isso? Eu sou uma pessoa zelosa, espiritualmente falando. Mas eu tenho essa falha na área de discernir uma coisa, de compreender que às vezes eu não posso comprar aquilo. Mas se eu apresentar a Deus, no dia certo, na hora certa, Deus vai trazer para você aquilo e trazer para mim aquilo que nós desejamos, mas tudo dentro de um campo da possibilidade de que Deus esteja regendo aquele objeto, aquela casa, os teus sonhos, os meus sonhos, que você dê conta. Que não adianta eu ir lá hoje comprar uma RAM, eu vou dar o carro de entrada e parcelo o resto para mim. Eu tô doido. Mas se Deus permitiu, nem tudo Deus permitiu. Porque se eu não consultar a Deus e Deus não falar comigo, não falou com você, não confirmou aquilo, irmão, não entra que a barca é furada. E o capitão que está nesse barco não é Jesus. É uma armadilha para que venha te envergonhar, envergonhar o teu povo lá na frente. Dê um tempo e dentro desse tempo Deus vai organizar, te preparar financeiramente, vai te preparar também para ter aquilo que tem gente que não pode ter, tem pessoas que não pode ter. Ele compra uma bicicleta, ele já não fala com B e com A. Imagina se ele comprar um BMW. Tem crente assim. O salto sobe de 15, vai para 30, e aí a vantagem de um salto bem alto que é danado para a pessoa tropeçar com aquele salto e quebrar o pé, né? Ou pelo menos desloca. Então é isso que nós temos que cuidar. Para que a gente não suba na atamanca e lá em cima a gente pisa numa calçada torta e venha quebrar o pé ou destroncar, entendeu? Porque é isso que o diabo quer fazer com nós, parar a nossa caminhada. Então nós temos que entender isso, porque sobre a cabeça do justo há bênção, mas o justo por si só, ele espera e confia no Senhor para que isso aconteça. Amém? Vamos para o outro versículo. Não é proveitoso ter zelo sem discernimento, que a gente leu Provérbio 19, versículo 2. Não é proveitoso. Não adianta nada cuidar. Se na hora de fazer um negócio, eu quero passar a perna em um, eu quero ser esperto. Crente não é esperto. Crente, a Bíblia diz que é sábio, é fiel. Nunca vi essa palavra na Bíblia, que o crente é esperto. O crente é sábio. Por que ele é sábio? Porque ele ouve daquele que pode dar a ele, ou permitir que ele venha a ter certas coisas. Que prepara nós. Existe uma preparação para tudo isso. Amém? Provérbio 20, 21 diz assim: a conquista gananciosa e antecipada de uma herança não terá um final abençoado. Olha só a palavra que está falando. Você vai lá, eu vou, me endivido até o pescoço, mudo de cidade para não pagar. Eu já vi gente fazer isso. Já vi. Pastor, mas o senhor é chato. Não sou chato. É um alerta. Se você vive, se eu vivo dessa forma, o Senhor está falando hoje: minha filha, meu filho, recua um pouquinho para trás. Reorganize a tua vida. Eu não tenho cartão de crédito, porque eu não sei. Hoje eu sei lidar, porque dinheiro fica na minha mão, cinquentão, às vezes fica roxo. Não fica porque tem um carro, tem sempre alguma coisa, mas fica aquilo ali, fica amassadinho, que não sai nem. Por quê? Você está pensando no dia do amanhã, pastor? Não tenho mais tempo para isso. Mas está pensando no dia do amanhã, não. Porque o amanhã não me pertence, pertence a Deus. Eu posso estar aí nessa loucura e de repente dessa noite eu deito e Deus recolhe eu. Acabou. Vai ficar para quem? Vai ficar para um monte de parente brigar aí. É meu. Vai ver, não fizeram nada, né? Então nós temos que
que a conquista gananciosa, o que é conquista gananciosa? É você sair atropelando, e eu sair atropelando o próprio tempo de Deus. Ou talvez uma conquista que não seja honesta. Pastor, mas no nosso meio existe isso? Irmãos, no nosso meio tem de tudo. No nosso meio tem de tudo. Ainda mais nesses últimos dias agora. Então nós temos que prestar atenção, né? Provérbio 23:4 diz: não chegueis à exaustão na tentativa de conquistar a riqueza. Tem bom senso. Olha que palavra linda. Não chegueis, né, à exaustão. Tem gente que se mata. Naquela tentativa, eu tenho que ser rico, eu tenho que ser rico, e daqui a pouco o diabo, achei a brecha. E ele entra nessa brecha, e vê que a pessoa não tem sabedoria, não tem bom senso. E tem crente assim, que não tem bom senso. Ele compra mesmo, não está nem aí não. Para com isso, para respirar. Vai nos cultos, adorar a Deus. Senhor, o Senhor sabe o que eu quero. E o Senhor diz: eu estou analisando. E no meu tempo certinho vou lhe permitir isso. Porque não adianta você adquirir o mundo inteiro e perder a tua salvação. Isso é bíblico, a palavra fala isso. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha salvação? Né? Não adianta. Então, Provérbio 20:21 diz: a conquista gananciosa e antecipada de uma herança não terá um final abençoado. Eu preciso explicar isso? Não, lógico que não, que nós todos estamos entendendo. Vamos para mais 2 versículos e vamos parar por hoje, que a palavra hoje é essa. Mas pastor, já vai parar? Sim, já vou parar, só 1 hora agora, né? Provérbio 23:4 diz: não chegueis à exaustão na tentativa de conquistar, né, riqueza, tenha bom senso. Na realidade é o último versículo que eu vou ler, nós já lemos. Tenha bom senso. O que é ter bom senso? Sabedoria, esperar o tempo de Deus, porque Deus vai te dar, seja na saúde, seja no bem-estar da tua família, mas não envergonhe o teu Deus e nem o teu povo. Nem você e nem eu temos esse direito. Conquiste as coisas que elas vão se tornando sólidas na vida tua. Como assim, pastor? Aquilo que você não vai perder, que ninguém vai vir buscar teu carro, que eu já vi crente passando por isso. Comprar não dá conta de pagar, porque não teve bom senso. Daqui a pouco chega o cara, toma o teu carro, o meu carro, diz: olha, é meu, tchau para você, você não me pagou. Isso é feio para nós que servimos a Deus. Tenha bom senso. É a palavra de hoje: tenha bom senso. Espere no Senhor, porque para Deus nada é impossível. Vamos para o último versículo. Provérbio 28:22 diz: o homem de olho ávido corre atrás da riqueza e não sabe o que é a necessidade. Ele não sabe que a necessidade vai cair sobre ele. O homem de olho ávido, o que é? É aquele camarada que já não cabe mais nada na barriga dele, já comeu tudo, mas o olho dele é maior que a barriga. Eu tinha um amigo meu que falava assim: rapaz, eu vou... A gente tinha ido para casa de um outro crente, comer um churrasco, e lá ele comeu demais. E quando a gente estava saindo, foi lá na Triângulo, um grande amigo meu. E ele pegou e falou assim: rapaz, olha que cacho de banana tão bonito. E tinha um outro menino assim perto, ele falou assim: faz assim, não come a banana não. Pega ela e enfia dentro desse teu olho, você vai morrer de congestão, infeliz. E a Bíblia fala também da gula, né? Mas isso é um outro assunto. Mas então nós temos que não ter olho ávido. Aquele olho avarento, tem 10 que é 20. Não é assim as coisas. E tem gente que é assim, até na comida. Eu vivi na casa dos outros, eu sei o que eu estou falando. Eu já vi pessoas de eu estar comendo e a pessoa ficar olhando o que eu estava comendo. E aquilo me entristecia.
Eu vivi isso na casa dos outros. Mesmo eu trabalhando no garimpo, às vezes eu chegava, comprava, mas a pessoa ficava olhando, sabe, aquela pessoa avarenta, aquela, com medo de eu ir lá repetir, né? Seja pessoas, não seja avarenta, irmãos. Se dá algo para alguém, dê com prazer. Se vai servir a alguém um alimento, sirva com prazer. Porque arroz cozido não nasce, feijão também não nasce não. Carne de boi depois de frita já era, antes de fritar, né? Já que já tá só o pedaço, já era pro boi, não é boi mais. Viva o presente com a consciência de que o amanhã pertence a Deus. Ah, mas nós vamos comer tudo. Não, não estou falando para você entrar no mundo da gula, não, mas seja um homem e uma mulher de Deus que quando serve alguém, serve com prazer. Não faça igual os... eu não sei que festa que eu estava na igreja, há muitos anos atrás, que o rapaz comprou uns refrigerantes guti-guti, mas eu não vi ele tomando. Sempre falo aqui, eu brinco, mas porque aconteceu. Isso foi ali na região do Califórnia. Aconteceu, eu vi os refrigerantes que o nosso cego chegou. Chegou com guti-guti, mas lá ele não tomava guti-guti. Isso são pessoas de olhos ávidos. Ele quer a desgraça para você, mas ele não quer fazer parte daquilo. Então vamos ser abastecidos pelo conhecimento e pedir a Deus que tudo se encaixe nas conformidades de Deus. E o que passar disso, irmãos, pode ter uma consequência terrível. Se nós não nos posicionarmos e esperarmos em Deus. Entenda isso, tudo é para Ele. E tudo provém dele. Essa é a palavra de hoje. Vamos embora, né? E que Deus vos abençoe a cada um. Hoje a internet está bem ruim, né? Mas eu acho que nós entendemos. A palavra não foi só para você, foi para nós todos, né? Bendito Deus, nosso Pai, poderoso, rico em misericórdia, grande em poder. Nesta noite estamos nós gratos, meu Deus, pela vida de cada um que se esforçou para ouvir, meu Deus, mais um pouquinho do entendimento da sua palavra. Tem muitas pessoas que dizem, ó Deus, que não está escrito, mas tudo está na tua preciosa palavra. Que o Senhor abençoe a vida do Diadema, da família, dos filhos, negócios, dê livramento daquilo que possa gerar prejuízo ao teu servo, à esposa e toda a prole que ele tem, Pai. Que Deus abençoe. Senhor, meu Deus, também apresenta a irmã Josefa nas tuas mãos. Que o Senhor possa, papai, ter o teu nome exaltado na vida da irmã Josefa cada dia mais. Apresento a Kelly e o Júnior, que o Senhor continue, meu Pai, abençoando este casal ricamente, porque eu sei que o Senhor tem um presente grande para a vida do Júnior e para a vida da Kelly. Senhor, meu Deus, também apresento a irmã Maria, pastora Maria, pastor Cidercino, que hoje eles devem estar na tua casa te adorando. Apresento o pastor Gilmar, missionária Cida Lima, apresento o Rael, Pai, que eu não tenho certeza se ele está aí, mas não tem problema. O Batista, a saúde da irmã Edna, a minha mãe, os meus irmãos, Pai, aonde estiver, meu Pai, as filhas da minha esposa, a Samira que está aqui conosco, e a filha mais velha que está lá em Porto Velho, que é a Anne. Abençoe, dê livramento a ela, ao esposo. Senhor, meu Deus, abençoe ricamente a minha esposa. Abençoe todas as famílias, Pai. Todas as famílias que estão dentro ou fora deste vídeo. Qualquer um, Pai, que dar lugar ao Senhor, que o Senhor derrame bênção e bênção sem medidas na vida de cada um. Senhor Deus, abençoe também ali o Marrom, a esposa dele, ao Isaac, que o Senhor possa abençoá-los ricamente, segundo o seu querer e a tua vontade. Desta maneira nós te agradecemos, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a consolação e a comunhão do Espírito venha estar com todos. E todos tenham uma noite de paz e que Deus vos abençoe a cada um. Esse foi o momento e nós falamos aquilo
que o Senhor mandou. Que passar daqui, aí é eu falando. E eu falando não presta. É melhor Deus falando do que eu. Fique com Deus e amanhã estaremos aqui de novo para a glória de Deus. Amém?